Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu tô procurando enriquecer-me das coisas que eu não agreguei, eu não consegui agregar valor, é, valor de informação regente, né? Valor de descompartilhamento, de imersão significativa para o contexto em que me foram ensinados. Né? Eu acho que o ensinamento, né, principalmente quando a gente é novo, se a gente não tiver condições para aprender, as coisas elas não vão se desimportar tão bem assim. É, precisamos de aprender diariamente, né? Esse é o maior alimento e é o que ninguém pode tirar da gente, porque é, socio e culturalmente esse valor tem destaque na sociedade, né? O valor de arrecadamento de, de saberes, de ciências, dessas compreensões. Bom, e esse arrecadamento de hoje é a respeito da cultura do Brasil, né? Porque se a gente for olhar para o Brasil dentro do lado da globalização, o Brasil ele é um destaque de commodities, né? A gente sabe que o Brasil ele é um grande exportador de alimentos agrícolas, né? A gente tem a soja como um dos principais, mas também a gente tem o café, que é muito conhecido. Além disso, a gente sabe que o Brasil ele tem muita fama com o seu carnaval, que também é o lado da cultura do Brasil. Só que quem nasce hoje ou nasceu há 30, 40 anos atrás, não consegue, sem o estudo e sem a dedicação, conciliar logisticamente essa estrutura e plano de desimportar para essa razão. A gente sempre tira tudo da agricultura, né? Da matéria-prima, mas não sabe desimprimir aquilo que tem o status sólido de solução, né? Para que nasce essa cultura? Para que nasce essa solução? Para que nasce essa associação de bens e de exportares, né? Sempre existe a sombra do ser humano por trás de uma ação. Então toda ação tem uma assombração, não é mesmo? E nessa assombração mora significativamente todos os desobjetivos que podem contaminar um ser frente à ação que ele toma de ser. Nós, quando nascemos no Brasil, não aceitamos morar no Brasil, não aceitamos ser do Brasil. Só que a gente nasceu no Brasil e pratica se revelar no Brasil. A gente se aciona para ser e estar compondo o Brasil. Logo, essa ação que a gente faz tem várias assombrações. Ou tem uma assombração que diz sempre um universo de dizeres que desacionam essa ação. Só que a sombra ela pode ser desorganizada. Por quê? Porque toda ação ela pode ser desorganizada. Basta um ser não conseguir focar na sua ação, no objetivo da sua ação. Basta um ser prejudicado no objetivo da sua ação. A gente tem várias contrações
para uma ação. E aí essa desarmação desarma o ser, e esse desarmar assombra o ser. Não é isso que nos faz saber dos medos, é, das ilusões, das iluminações, das fantasias, para navegar desviando delas em função da nossa ação objetiva. Não é mesmo? Né? Bom, então a cultura ela se faz muito importante desde a Grécia Antiga, quando houve a iniciativa de assumir a cultura dos deuses, né? E essa cultura dos deuses nos trouxe a uma relação mais íntima com a natureza, porque nos fez perguntar: da onde que vem essa água, essa substância? O que é isso? Como eu chamo isso? Quem a fez? Como eu vou saber quem a fez? Quem eu vou perguntar? Quem eu vou confiar? E tudo isso foi desenvolvendo respostas que viraram cultura, fazer, transmitir. Porque se o homem na Grécia não tivesse iniciado isso, o que seríamos de nós? Nós seríamos meros respondedores, nós seríamos meros cultuadores de deuses. Nós não teríamos evoluído, nós não teríamos subido nessa escala de iniciativa. Então, cultura, ela tem toda essa exportação de relações da natureza com as ações que nós buscamos tomar e rebuscamos tomar e retomamos. Por quê? Porque de alguma maneira isso cultiva-nos nesse espaço, nesse tempo, nessa apresentação de não escolhemos o Brasil, mas vivemos no Brasil e cultivamos esse viver. Então, para todos aqueles que cultivaram esse viver já há anos, possuímos as culturas que representam as cultivações, as formas que eles conseguiram desenvolver para cultivar essa presença de personalidade de ser brasileiro, ou de conhecer o Brasil como uma essência, um pertencimento, aceitar de alguma forma, nem que seja a forma de conhecimento, saber e começar a se envolver a partir desse saber. Porque não adianta brigarmos com aquilo que é correto pela ocorrência de uma corrente de pessoas que desenvolveram a simpatia, a associação de ser e a comercialização e a solução de seres já há anos a partir dessa cultura, né? E nesse lado nascem várias culturas, assim como o cultivo das sementes e as relações científicas que materializam os versos entre ações e reações que os homens fazem com a natureza. Aliás, os homens também são natureza, né? Bom, então essa coisa, essa arte, ela precisa ter uma maior busca de estado de equilíbrio para a gente poder caminhar com segurança nesses planos, né? E, cara, eu me considero muito pobre
de sabedoria, de cultura. Eu estava lendo o pré-artigo aqui que a gente vai ler. E índio, cara, eu não sei nada sobre índio. Eu não sei nenhuma ponta de agulha sobre índio para tocar um disco. Não sei sobre cultura africana. Não sei sobre carnaval. Não sei nada. Você falar que feijão tropeiro pra mim é cultura, eu não sei nada, sabe? Então eu me considero assim muito triste na relação da felicidade de saber sobre a cultura. E para tirar um pouco dessa tristeza de falta de saber, eu vou iniciar aqui uma playlist que vai buscar é, colecionar alguns vídeos de momentos de manutenção dessa tristeza, buscando felicidade de desimprimir um vetor de contrações com aquilo que nos faz pensar e admitir e até mesmo passar sobre lógica e dados de colheita, né? Colheita no sentido da informação mesmo, é, dados sobre culturas, né? A primeira cultura que eu quero iniciar aqui é a cultura indígena, porque o povo indígena, ele é um povo assim que está mais perto da sabedoria, mais perto da sabedoria. E eu considero isso porque a sabedoria ela vem da natureza, né? E é claro que a gente vive em uma natureza. Só que a natureza que a gente vive é uma natureza morta. É uma natureza substanciada e aperfeiçoada por técnica de rendimento associativo, de comunhão de fábricas, de comunhão de dados, de informações. Então, não existe muita liberdade nesse mundo que a gente vive, nos mundos dos mortos, entre aspas. Mortos por quê? Porque se a gente for comparar as utilidades que a gente extrai do que os índios extraem, os índios quase que conseguem se alimentar da vida e da potência da vida, ou existe uma potência muito maior para eles dentro das armações que eles têm para sobreviver, dessa pertencimento de terreno e dessa aproximação, porque querendo ou não, a matéria que eles utilizam, elas têm mais vida e mais semelhança e mais proximidade da natureza mesmo, do terreno, da localização, do que a nossa. A nossa está mais perto do homem, do antropocentrismo. Se você pegar os modelos geométricos de instalações residenciais e de substâncias que compõem essas instalações, vocês vão ver que são geometrias que desimpressionam a nós mesmos por despartilhar resoluções de escalas, né? Os índios não. Os índios, eles até têm alguma coisa nesse sentido, né? Por causa das geometrias. Porém, eles não têm esse lado fiel de engenharia, de matemática, de coisas afins. E isso me parece interessante, porque
isso é utilizado para até mesmo caracterizar, né, para dar a característica ao índio. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, a buscar essa extração de sabedoria. Cultura brasileira. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. Miscigenação. Então vamos escrever essa palavra aqui. Miscigena. Palavras. Porque ó, as sombras das ações. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Então, extensão territorial e individualidades geradas em territórios. O indivíduo branco que participou da formação da cultura brasileira fazia parte de vários grupos que chegaram ao país durante a época colonial. Então, o branco, ele chega em 1500 aproximadamente, segundo relatos históricos, né? Além dos portugueses vieram os espanhóis de 1580 a 1640. Então a gente tem ó, português e espanhol. Espanhol durante a União Ibérica, período o qual Portugal ficou sob domínio da Espanha. Durante a ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654, vieram flamengos ou holandeses que ficaram no país, mesmo depois da retomada da área pelos portugueses. Na colônia aportaram ainda os franceses, ingleses e italianos. Então, nessa época, ó, 1650... a gente tem holandeses, italianos, ingleses, chegadas de holandeses, italianos, ingleses. Isso tudo tem vários motivos, né? O clima, o grande território. Foram eles os colonizadores os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Isso decorreu do processo de miscigenação com índios e negros africanos de 1500 a 1808. Durante 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil.
esses são os europeus. E aí a miscigenação, né? Índios e negros e europeus. Então a gente tem índios, negros e europeus. Negros africanos. Geratal e da miscigenação. E aí entra a genética para poder. Então vamos lá. A formação cultural no Brasil. A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígenas, do português colonizador e do negro africano, como também dos diversos imigrantes. Então, o predominante é do indígena, do português colonizador e dos negros africanos. Mais alguns europeus. Bem-vindo ao Brasil. Cultura indígena. Então, esse artigo ele traz várias culturas. Eu vou só entrar na indígena porque a gente vai ficar bastante tempo falando sobre essa cultura. Depois a gente vai para outra cultura indígena. Foram muitas as contribuições dos índios brasileiros para a nossa formação cultural e social. Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo. Então, o caboclo. Esse é o indivíduo brasileiro. Mestiço de branco e índio. Caboclo. Ele é branco e índio. Esse é o brasileiro. Na formação cultural, os índios contribuíram. Então, esse aqui é o étnico. Vamos pegar aqui, ó. Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como Pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga, Itamaracá, entre outros, com o folclore. Então, também vocábulo, folclore, permaneceram as lendas como o Curupira, o Saci Pererê, o Boitatá, a Iara, dentre outros. O folclore. A influência culinária se fez mais presente em certas regiões. Culinária. Culinária. Se fez mais presente em certas regiões do país onde alguns grupos indígenas conseguiram se enraizar.
Exemplo, a região norte, onde os pratos típicos estão presentes, entre eles o tucupi, o tacacá e a maniçoba. Raízes como a mandioca é usada para preparar a farinha, a tapioca e o beiju. Diversos utensílios de caça e pesca, como a arapuca e o puça. Por fim, diversos utensílios domésticos foram deixados como herança, entre eles a rede e a cabeça e a gamela. Por fim, diversos utensílios domésticos foram deixados como herança, entre eles a rede de pesca, a cabaça, que é aquela é uma concha, né? E a gamela, que é quase que um tronco descascado, na forma de um tacho, né? Quer ver? Índios brasileiros. Gamela. Gamelas. Isso é uma gamela. Fase 2 e tal. Então vamos entrar mais a fundo na cultura indígena. Então vamos só refletir uma coisinha aqui, ó. Antes de ter, lá nessa época, antes da gente ter todas as ferramentas que a gente tem hoje aperfeiçoadas, toda essa relação com a eletricidade, com o vidro, com a associação de placas e resistores, com o trabalho computacional de dados por placas de possibilidade de instalar em memórias aplicações que podem ser desenvolvidas por operações de algoritmos, a gente tinha um medo e a vida que precisava de coragem para enfrentar o medo. Então a gente tinha essa placa, a vida, esse circuito, e a gente tinha os medos. E toda vez que a gente andava, a gente extraía um pouco de medo e transformava isso em coragem. A gente fotovoltaizava essa natureza e instalava-se uma certa coragem. Quando alguém consegue andar desbravamente sobre a natureza, quer dizer que ele já foi, voltou e já tem uma certa coragem e já até preparou o terreno em função dessa coragem, para que os desencorajados consigam andar e mesmo sem coragem superior para isso. Então vê como é importante, mas não está só em andar, não. Isso está na relação dos experimentos naturais com a natureza. Você experimentar uma folha e saber se ela tem veneno ou não, e empreender nessa folha, saber como hidratá-la, como prepará-la para que ela seja melhor saciada, melhor digerida pelo organismo. Tudo isso são conhecimentos e técnicas que os índios e as suas culturas e as suas tribos conseguiram fazer essa expansão. Não pense que os colonizadores chegaram aqui e de repente de uma hora para outra falaram assim: opa, que maravilha, terra à vista. Opa, não, eles encontraram uma civilização, uma sociedade. As coisas estavam bem organizadinhas para os índios viverem
né? Eles não encontraram a bagunça e a desolação e a raiva das brigas dos animais. Eles encontraram povos civilizados que conseguiram desenvolver já há muito tempo já relações de sobrevivência com a natureza, de conhecimento, de extração de coragem e sobrevivência. Então, essa dizimação de povos indígenas foi muito cruel nesse sentido, ah, de, de terminar aquilo que tinha toda a natureza e toda a essência de um ser para dar certo. A briga, a competição contra a natureza está nesse percurso, né? Então você encontrou pessoas com olhos para a natureza, com visões superiores, e você os decapitou, você os inferiorizou, você os escondeu para viver uma grande mentira. É simples assim. Uma grande mentira que vivemos. E dá certo por quê? Porque porque a gente não ensina sobre frequência de ondas, a gente ensina sobre o mistério da mente, né? A gente não ensina sobre o medo, o caminho, a substância, a contração sobre a frequência. A gente ensina sobre os mistérios. E aí a gente fica competindo, né? Essas questões. Beleza, né? De uma certa forma, as pessoas elas falam que vivemos melhor porque a gente consegue dar em certas proporções chances para quem não teriam chances. Mas isso é meio que errado, porque dentro de uma civilização, por exemplo, se você pensar em civilização indígena, cada pessoa ela tinha o seu papel, né? E conseguiam viver, né? Eram pequenos grupos, não tinham toda esse monopólio, toda essa desintemperança, né? Só Deus sabe o quanto o homem pode ser mal ou pode ter sido mal em algum dado momento da vida para promover e se manifestar criando várias correntes, né? Correntes de pessoas em capacitação, isso e aquilo. É bem confuso, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. Não vamos parar para pensar muito nisso, não. Cultura indígena. A cultura indígena abarca a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em todo o Brasil. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanatos, dentre outras. Então, para começar, não existe a necessidade de uma comunhão, né? Então não existe uma comunhão entre os índios.
Calma que essa frase ela pode sofrer ambiguidade e fazer você interpretar errado, né? Comunhão aqui é no sentido de uma religião que liga todos, né? Por exemplo, uma religião que ligue todos os adeptos. Não, os índios eles não se desinformam em sociedade por esse ofício, né? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então a gente tem várias culturas, esse já é uma coisa. Tradições religiosas, culturas. Várias culturas, tradições religiosas. Musicais, festas, artesanatos, e idiomas, né? Valores materiais. Então, né, não tem esse sistema de econômico, social e político. Então, olha só, a diferença é que na comunhão a gente precisa de ter um sistema político, social e econômico. Já no índio não. Costumes da população indígena. Os diversos populações indígenas possuem costumes variados. Então você tem costumes variados. Costumes são aqueles que elas fazem em ciclos, né? São ciclos das comunidades, das tribos ou das pessoas que fazem, por exemplo, todo mês, todo dia, todo ano. Isso são costumes. A alimentação muito se destaca pela produção de mandioca, da qual produzem um beiju, e também a produção de milho, com a qual fazem pamonha. Então você tem mandioca para beiju e milho para pamonha. Vamos ver aqui o que é beiju. Beiju é como se fosse uma tapioca, né? Não sei, mas parece. Agora pamonha é essa beleza aqui. Raízes como a mandioca é usado para preparar farinha de beiju, diversos utensílios de caça e pesca, tapioca e diversos utensílios de caça e pesca como a arapuca e o puçá. Pera aí, eu acho que eu pulei. Não, eu voltei aqui, ó. Produção de milho faz pamonha. Constroem habitações de madeira e palha, chamadas de ocas. Você tem as ocas, madeira e palha, onde pode viver uma ou mais famílias. Geralmente o líder guerreiro é o cacique, enquanto o chefe espiritual é o pajé. Então, líder e
chefe espiritual. Então, líder é o guerreiro, é o cacique. Cacique, então é o que sai para caçar, né? Se quer alguma, se a tribo quer alguma coisa. E o chefe espiritual, o médico, né? É o pajé. Pajé. As principais tribos indígenas atualmente no Brasil são Guarani, Tucuná, Caingangue, Macuci, Terna, Guajajaras, Lanomami, Chavante, Pataxó e Potinguara. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós temos um sistema biológico, né? A gente tem o conhecimento do sistema biológico a partir do estudo da fisiologia. E a gente sabe que os recursos da natureza, ou seja, não processados, eles possuem mais energia, possuem mais, são mais fortes, né? Recursos da natureza não processados, eles são mais fortes em suas descargas enérgicas, cargas de energia. Ou seja, uma coisa da natureza é quase que, por exemplo, 3 processados, dependendo da coisa, às vezes até mais. Tudo isso que eu estou falando dos índios interfere muito na parte das modificações que é desenvolvida aqui, ó, no organismo, né? A gente fala do lado da saúde do índio, né? Apesar de termos sistemas orgânicos comuns, existe uma certa diferenciação pelos hábitos alimentares, sociais e entre os outros. Então deixei aqui um pouco mais de luz para essa realidade. Religiões indígenas. Você que nasceu e foi com seus pais para a igreja, ou com um pai de amigos, isso e daquilo, e começou a praticar a religião, mas nunca soube o que a religião quer dizer, qual que é esse ideário, por que existe, se tem um lado político, um científico, um lado social, um lado investigativo, um lado poético, que console, que placa de indivíduo é a religião, né? Sempre houve essa dúvida. As religiões, então, a religião indígena, vamos ver como que funciona esse para eles. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã. Então, a gente tem o amã, xamã ou pajé. Responsável pela mediação entre o plano espiritual e material. Então, ele media, ó, a matéria e aquilo que
matéria espiritualiza, né? Ascende, contrai, dança, sente. Tipo as pontas da matéria, né? Então, é como se fosse assim, ó, matéria desaponta um plano. E aí vice-versa. O plano da matéria desaponta plano e matéria. Vice-versa. Em seus rituais, normalmente panteístas, que acreditam que a natureza e o divino estão conectados, reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, animais e os seres mitológicos. Então isso é incrível, eu acho isso muito incrível, muito mais do que poético, eu acho isso é a arte terna, né? A arte da textura semelhante. Porque nós aprendemos muito com a comparação. E quando a gente pega e nos prepara sensitivamente para desenvolver um lado de semelhança com a vida, a gente começa a ver espelhos de nós, o espelho do ser, né? E isso é muito importante porque o animal, a planta, nós mesmos somos espelhos dos seres. Nós não temos individualidade. A gente tem o produto da individualidade das combinações. Nós não somos indivíduos. Somos produtos das individualidades, dos indivíduos, né? Das relações com os indivíduos. E aí o que acontece? Se você relaciona-se com animais também, você também ou com a natureza, você vira um produto de relações com esses indivíduos. Então você se enriquece, você se encaixa, né? Se familiariza. E aí é o que a gente diz em comum em grande porcentagem. Nós somos muito mais distantes da natureza do que os índios. Da natureza como ela vive, né? Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã em seus rituais normalmente panteístas, que acreditam que a natureza e o divino estão conectados. Reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, animais, os seres mitológicos. Então vou pôr aqui, ó. Referenciam animais, plantas, seres ancestrais e seres mitológicos. Outro fato curioso
é o uso de substâncias em seus rituais, como por exemplo o tabaco utilizado para fazer a ligação com o mundo espiritual. Tabaco para fazer ligação. Tabaco ele é um instrumento sensitivo, né? É um instrumento sensitivo. É quase que um sopro, um domínio do medo, né? Tabaco é um domínio, um instrumento de domínio do medo interior, de medir o interior, mediar o interior do indivíduo. Mas um aspecto interessante é a percepção indígena do tempo e do universo, para os quais não há uma linearidade bem definida. Checkmate. Checkmate. O tempo não há. Salvou a vida. Não há linearidade definida. Então não há abuso de poder, não há utopia relacionada a instrumentos de medidas, não há brigas quanto a esses questionamentos. E se eu morrer? Né? Checkmate. Excelente. Agora traz ele para a nossa sociedade moderna. Né? Bem difícil. Caralho. É, nossos vizinhos, né? A grama é sempre mais verde no vizinho. Não tem como. Brincadeiras à parte, a gente começou a ver um pouco e aí conseguimos um dado de felicidade sobre esses saberes e sobre um pouco de lógica, um pouco de reflexão, um pouco de concentração relacionado a essa cultura. E no próximo vídeo a gente continua esse desenvolvimento, esse treino de saber um pouco mais ou buscar, né, relações de nosso tempo para se concentrar sobre esses saberes, né? Pelo menos a gente está tentando, né? E aí a gente se vê então no próximo vídeo. Eu fico por aqui, um abraço para vocês e fui!